Um minuto e meio. A crise de rentabilidade do capital, o seu inaudito grau de centralização e concentração e a associada baixa tendencial da taxa de lucro correspondem a dinâmicas próprias do desenvolvimento do capitalismo há muito estudadas e descritas. O livre comércio constituiu nas últimas 2 décadas um dos pilares da resposta neoliberal à crise sistémica do capitalismo. Uma resposta à medida dos interesses dos grandes grupos económicos, das grandes potências, maior disponibilidade de mão de obra, uma redução dos custos unitários do trabalho, o acesso facilitado a matérias-primas, ou seja, melhores condições para explorar os trabalhadores e a natureza. Tal significou e significa mais lucros para estes grandes grupos económicos, sem dúvida. Mas para os trabalhadores e os povos, as prometidas maravilhas do livre comércio, apregoadas pelos seus arautos bem representados na Comissão e neste Parlamento, nunca se materializam. Bem ao contrário, o que enfrentamos é a destruição e deslocalização de atividades produtivas e de postos de trabalho, o ataque a direitos sociais e laborais, a ruína das pequenas e médias empresas, mas também a degradação do ambiente e dos recursos naturais. É este o caminho de Doha, é um caminho que urge infletir no interesse dos trabalhadores e dos povos da Europa e do mundo. O comércio internacional deve ser orientado para o estabelecimento de relações económicas justas e equitativas, mutuamente vantajosas. Deve ser baseado em relações de complementaridade e não na competição entre países, produtores e força de trabalho. Deve estar ao serviço do desenvolvimento dos povos e dos países e não apenas de alguns grupos económicos e financeiros. Muito obrigado. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπέλτερ για 1 λεπτό παρακαλώ. A relatora refere-se, e bem, às especificidades ecológicas da região do Mar Negro, para além das naturais especificidades socioeconómicas também existentes. Sempre defendemos que é através de uma gestão de proximidade que estas especificidades, que envolva as populações e as comunidades locais, que melhor se alcançam aqueles que devem ser os objetivos de uma política de pescas. A garantia do abastecimento público de pescados às populações, promovendo o desenvolvimento das comunidades costeiras, o emprego e a melhoria das condições de vida dos pescadores no quadro de sustentabilidade dos recursos. Ao contrário, o tipo de gestão centralizadora que a atual política comum das pescas tem vindo a promover e que o Tratado de Lisboa acentua, afastam-nos destes objetivos, como a prática o vem demonstrando. Acompanhamos várias das preocupações expressas pela relatora no seu relatório. Acompanhamos também várias das sugestões, desde o incremento da cooperação entre os Estados ribeirinhos, à importância dos planos de gestão plurianuais e do incremento do conhecimento científico que apoie a necessária abordagem ecossistémica da gestão das pescas. Mas existem também aspectos com os quais não podemos concordar e destaco aqui a insistência na chamada Guarda Costeira Europeia. Não é este o quadro adequado ao necessário desenvolvimento da cooperação entre Estados-membros nos domínios abordados neste relatório e não compreendemos a aqui retomado. Muito obrigado. Grazie.